Josué 23 e 14. Josué 23 e 14. A Bíblia diz assim: agora estou, essa tradução é uma outra tradução que eu peguei aqui. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Isso aqui é Josué falando para o povo. 23 e 14. Na outra tradução minha está aqui: eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou, o Senhor de vós. Falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Todas as palavras se cumpriram. Deus, Josué, trazendo esse testemunho já mais velho diante do povo. Em Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aqui está a palavra do Senhor. Nesta noite eu quero trazer para os irmãos esse tema que os dias difíceis não vão durar para sempre, porque Deus nunca falha. Amém? Os dias difíceis não vão durar para sempre, porque Deus nunca falha. Aqui está um homem chamado Josué, que viveu tempos difíceis no Egito, porque ele também foi escravo no Egito, mas nunca deixou de crer nas promessas daquele que nunca falha. Ele também estava no Egito, quando Israel ainda era, segundo alguns escritores, até historiadores, diz que ele saiu do Egito. Quando o povo sai do Egito, ele tinha uns 40 anos. Essa coisa dos 40 anos é interessante. Moisés ficou 40 anos no deserto, saiu do Egito, e ele com 40 anos, é um ciclo, né? 40 anos, e alguns escritores dizem que até ele recebeu preparo de defesa, de bélica no Egito. Dizem alguns escritores, porque ele era um grande general, ele era um grande comandante, né? Você vê que com ele, ninguém ficava falando pelos cantinhos, não. Você não vê ninguém murmurando de Josué. Eu não sei porquê, né? Acho que ele tinha uma espada bem afiada, né? Ninguém falava. Não tinha como Moisés, um homem de Deus usado, todo mundo ficava pelos cantos. Mas com Josué, você vê na caminhada dele, o pessoal respeitava ele, porque ele era um homem também da guerra, um homem da espada, né? O povo, né, ia falar, tinha que esperar. Eu vou falar com Josué agora. Quem está pensando que... Josué, você... O que é? Nada. O que é que você quer? Josué, você não vê, não aparece um Coré, não aparece um Datã, a vida, não aparece. Todo mundo fica tudo. É que o povo teme a espada, sempre temeu a espada, né? Mas é bom fazer tudo no amor, não precisar de espada, né? E Josué, então ele sai, segundo alguns escritores, ele sai na faixa dos 40 anos, ele sai do Egito. Josué, ele viveu tempos difíceis, nasceu debaixo da escravidão do Egito. Ele sabia muito bem que Deus tinha promessa para a sua vida e para o seu povo. É aquele crente que ouve, porque os hebreus desde cedo ensinavam às suas crianças a história do povo, assim como nós ensinamos os nossos filhos desde pequeno a respeito de Jesus, a respeito de Deus.
E Josué tinha guardado no seu coração. É que muitos guardavam no coração e outros não. Como hoje, né? E ele guardava no seu coração essas promessas, a palavra de Deus. Josué sabia, pelo que seus pais lhe contavam, sabia das promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que agora era Israel. Ele nunca deixou de crer, mesmo sendo escravo com todo o povo de Israel. Ele recebia a palavra, ele sabia, vai chegar uma hora que Deus vai nos tirar daqui, porque Deus tem uma terra para nós. Aleluia. Pela fé, fala comigo assim: vai chegar a hora, vai chegar a hora que Deus vai me tirar desse momento difícil, porque Deus tem promessa para a minha vida, e eu creio nisso. Aleluia. Chegar a hora, amado, às vezes coisa, eu já orei, eu já pedi. Deus tem um relógio diferente do nosso, o tempo de Deus é diferente do nosso. Quando chega o momento de Deus, o tempo de Deus, as coisas vêm. Aleluia, glória a Deus. Josué, ele viu a mão de Deus agir no Egito. Tudo aquilo que ele tinha dentro do coração de quem era Deus, ele começou a ver na prática, diante dos seus olhos, o mover de Deus e a ação de Deus. Ele viu Moisés, quando chega, vem do deserto e vem para o Egito chegando. Olha esse homem aí, esse homem de Deus está chegando. Ele viu Moisés sendo usado poderosamente na mão de Deus. Certamente quando Josué via aquilo, ele ficava, que eu nunca vi uma coisa dessa. Que homem poderoso, um cajado na mão, ele faz tremer as bases do império do Egito. Eles ficam temerosos, porque aquele homem, ele tem o poder de Deus na vida dele. Ele viu, Josué, ele viu as 10 pragas, assolando todo o Egito, assolando o poder do Egito, minando. Ele viu o poder do Egito sendo minado pelo poder de Deus. E quando ele vê a 10ª praga, em que os primogênitos morreram, os primogênitos do Egito, ele ficou impressionado, e mais impressionado ainda porque dentro da cidade onde ele estava, em Gósen, outra tradução que chama Gósen, nenhum primogênito morreu. No meio do povo de Deus não tinha morte. Por quê? Havia sangue nos umbrais das portas, sangue do cordeiro, e o povo estava tudo recolhido como Deus havia mandado. Amado, o livramento ele vem pela obediência. Quando obedecemos a palavra, nós presenciamos também o livramento de Deus. O povo estava guardado debaixo do sangue, o povo estava na proteção de Deus, e ali Deus estava guardando e conservando. Enquanto no Egito havia morte, havia choro, havia um terremoto de angústia, de gente gritando. Imagina os filhos mais velhos morrendo, gritando. Imagina a gritaria, aquele grito daquele povo de dor, chorando no Egito. Um clamor terrível de alguém que estava perto ouvindo. E aonde estava o povo de Deus havia paz. O povo estava tudo guardado. Estavam comendo do cordeiro, porque eles sabiam que aquele era o último ato de Deus. Eles sabiam que iriam sair daquele lugar naqueles dias. Naquele dia, passar aquela noite foi a última noite ali. O dia seguinte era dia de rumar para a terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos debaixo da proteção do sangue do cordeiro, aguardando o momento em que Deus vai chamar o seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Então Josué, filho de Num, que era da tribo de Efraim, líder na tribo, ele viu tudo isso. Ele viu Deus arrancar o povo de Israel com a mão forte do Egito. Sobrenatural. Você vê milagre de Deus acontecendo.
Às vezes eu fico impressionado, meu Deus, como é que pode esse crente, essa pessoa, abandonar o Evangelho? Tanta coisa de Deus que ele viu acontecer, e hoje ele vira as costas. Meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Não dá. Quando você não tem experiências, não acontece nada na tua vida, você é aquela vara seca. Mas quando você recebe de Deus, não dá para esquecer. E ele viu isso, Deus arrancar com mão forte. Quem arrancou Israel do Egito não foi um exército, não foi o exército africano que teve lá, não foi o outro exército inimigo, mas foi um homem. Mas esse homem estava na mão de Deus, saiu com mão forte do Egito. Josué, ele viu tudo isso acontecer. Josué, ele contemplou e viu o sobrenatural de Deus. Ele viu muitos milagres, amado. Ele viu o mar vermelho se abrir, e Israel passar a pés enxutos. Milagre também, porque se o mar se abre, você pode ver numa vazante, quando você vai nas águas, aquilo te afunda, a parte fica fofa, aquilo afunda, não tem carro que ande, as pessoas ficam atoladas na lama. Mas Deus mandou um vento quente, porque Deus faz as coisas perfeitas. Aleluia. Nunca se esqueça dos milagres que Deus fez na tua vida. Como está escrito na palavra em Lamentações, quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Aleluia. Quando vier tempo de fraqueza, tempo de angústia, tempo de solidão, que as portas não se abrem, as coisas estão difíceis, traz à memória aquilo que te traz esperança, mas não esquece dos feitos de Deus. Não. Então Moisés estendeu a sua mão, está ali em Êxodo 14, 21, sobre as... E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Josué viu isso acontecer diante dos seus olhos. Ele viu o exército dos egípcios sendo dizimado pelas águas do mar vermelho. Êxodo 14, 30 diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O povo sem uma arma na mão, o povo não sabia nem lutar, nem sabia guerrear, não tinha nem arma, mas era Deus pelejando pelo seu povo. Nosso Deus não mudou, meus amados. O Deus que nós servimos é o mesmo. O problema é que as lutas dessa vida vão entulhando o poço, vão entulhando o poço do nosso coração, e vão tirando o fervor espiritual, vai tirando a alegria, vai roubando a fé, para que você pare de crer nas promessas. Mas nesta noite, o Senhor, o Espírito Santo vai arrancar essa sujeira, esse entulho, as águas vão voltar a borbulhar, porque nós cremos na palavra, e a palavra é viva, e Deus é fiel. Glórias ao nome do Senhor. Ele, Josué, ele foi um dos homens escolhidos por Moisés para espiar a terra prometida. Foram 12 líderes, ele era líder da tribo de Efraim, e daqueles 12 espias, apenas ele e Caleb vieram com uma palavra de fé. Os 12 espias vieram desanimados, viram a terra boa, mas disseram: não é para nós, vamos ser engolidos, vamos morrer. Mas Deus prometeu. Às vezes nós ficamos angustiados diante do inimigo, achando que é a nossa mão que vai vencer, amado. Nós lutamos, nós vamos fazer a nossa parte sim, mas quem vai vencer por nós é o Senhor. Quem vai vencer essa guerra por você é Deus. Ou Deus e a sua palavra são poderosos, Deus é poderoso na sua palavra, Deus é fiel. Ou, amado, vamos fazer outra coisa. Ou cremos de todo o coração, ou deixamos de lado tudo. Não tem dois caminhos. Ou servimos ao Senhor com integridade, inteiramente, com fidelidade a Ele, ou perdemos tempo. É dois caminhos. Não adianta ficar
Será? Mas acontece que, amado, não aconteceu ontem, mas Deus vai fazer. O crente, ele tem essa fé dentro do coração dele. Não fez ontem. Eu me lembro, meu pai foi pescador. Tem irmãos meus que também saíram para pescar. E o pescador, ele tem uma fé. Um dia vinha sem nada, mas no dia seguinte, não, hoje vou encontrar peixe. Um barco que levava 15, 20 homens, hoje vai ter peixe, Deus vai mandar peixe. E não pegava. Aí depois de uma semana tudo cansava, aquela despesa grande, era gelo, era óleo. Mas não, nós vamos sair, vai ter peixe para nós. Nós precisamos ter essa fé perseverante, aleluia. Aquela fé de alguém que está batendo na porta, como aquela viúva que ficou batendo na porta e batendo na porta daquele juiz iníquo, até que ele atendeu. Até que ele atendeu. Até que ele atendeu. Porque ele foi fazer justiça. A palavra de Deus: não fará assim o Senhor aos seus escolhidos que estão diante dele dia e noite. Se Deus atendeu uma viúva, se um juiz iníquo atendeu, abriu a porta para dar uma sentença favorável para uma viúva, Deus não vai fazer justiça com seus escolhidos? Amado, a palavra de Deus é maior do que nós. E Josué, ele foi ver a terra, e ele trouxe uma palavra de fé e de confiança. Números 14, versículos 7 e 8. A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra e nos dará essa terra que mana leite e mel. Então os outros, ai não é para nós, vamos morrer. Deus vai nos dar terra. Se o Senhor se agradar de nós, está dizendo, se a gente for fiel a Deus, seus mandamentos, amado, Deus é fiel. Depois de 40 anos de andando pelo deserto, porque Josué agora já era líder, né, da nação, foi constituído por Deus e por Moisés diante da nação. Josué pisa na terra prometida, já com intervenção divina, passando por Rio Jordão a pés enxuto. Ele não se esqueceu do que Deus fez. Se Deus abriu o mar vermelho, o Jordão também vai abrir. O Senhor curou o meu parente, vai curar hoje meu filho. O Senhor salvou aquele que era improvável, que não tinha jeito, o Senhor vai salvar hoje também. Amado, trazer à memória o que traz esperança. Josué, ele viu Deus agir, já sobre a responsabilidade dele, na liderança dele, ele viu Deus abrir o Jordão, ali, entrou para conquistar a terra. A Bíblia diz que Josué venceu reis, tinha cada rei cruel, maldoso, gigantes guerreiros. Ele venceu porque ele tinha convicção de que o Senhor tinha entregado nas mãos dele. Em Josué capítulo 11, versículo 21, diz que Josué exterminou os anaquins. E anaquins eram todos gigantes, filhos de gigantes. Exterminou todos os anaquins completamente, assim como todas as suas cidades. Olhando humanamente, não tinha condição. E os anaquins, os gigantes, só habitavam nas terras onde tinha coisa boa, né? Coisa boa dá trabalho, mas vale a pena. Está difícil isso, pastor, para mim, está difícil, a porta está fechada. É porque vale a pena. Quando a bênção chegar na tua mão, você vai dar pulo de alegria, vai glorificar o nome do Senhor. As terras secas, inférteis, não tinha gigante, era moleza. Mas quem queria aquelas terras? Servia para plantar, não servia para nada. Terra, coisa boa, tem preço. Aleluia. Não reclama não da luta, continua lutando, continua sendo fiel, continua batalhando, continua confiando no poder do Senhor, porque aquele que prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir a sua palavra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não é homem para que minta. Números 23 e 19.
e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Amado, as coisas não acontecem, não é porque Deus se esqueceu de nós, é por culpa nossa mesmo. Ou culpa nossa, ou é o tempo, não chegou o tempo certo ainda para Deus agir. Deus sempre quer fazer, Deus sempre está disposto a agir. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10 e versículo 23: acheguemo-nos com firmeza a esperança que professamos. Olha só, acheguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Hebreus 10 e 23, guarda essa palavra. Acheguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Quando você for orar a Deus, não ore a Deus como se tu estivesse diante de qualquer um. Você vai orar diante daquele que pode tudo. Você vai dobrar o teu joelho, não de qualquer pessoa ou autoridade humana. Você está diante daquele todo-poderoso, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aleluia. Quando você dobrar o teu joelho, sabe que você está diante do Criador do universo. Meça bem as tuas palavras, e com Ele você pode derramar o teu coração e contar tudo. Aleluia. Conta para Ele a tua dor, conta para Ele o teu problema, conta para Ele o teu sofrimento. Senhor, está aí. Aleluia. O nosso Deus é fiel. Aleluia. Não podemos permitir que os problemas desta vida, as dificuldades desta vida, arranquem, tirem de nós a nossa fé. Não podemos permitir que o tempo de espera esfrie o nosso amor por Deus. Ah, pastor, está demorando muito, eu já esperei, não aguento mais. Você já ouviu isso, alguém falar isso? Eu já não aguento mais, já esperei o que tinha que esperar. Se sair fora do caminho, vai perder a bênção. Ser fiel até o final, até a morte, até o final. Não pode perder, não pode permitir. Não, quando vier as fraquezas, quando vier o desânimo no teu coração, como vem sobre cada um de nós, o inimigo lança setas malignas, dizendo no nosso coração: não adianta, olha o teu futuro como é que vai ser. Tua vida vai ser uma vida triste, os teus filhos vão ter vida triste, não adianta, você está perdendo tempo. Isso é o diabo soprando no nosso coração, lançando setas diabólicas inflamadas na nossa mente. Mas pela fé, você diz para o Satanás: diabo, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, porque o meu Jesus morreu na cruz e venceu na cruz por mim, e ressuscitou ao terceiro dia para me dar vitória. Eu sou mais do que vencedor, a minha família é do Senhor, eles serão salvos e eles serão muito abençoados nessa terra. Ainda que eu não esteja aqui, Deus vai abençoar, porque a minha oração está diante de Deus. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Não, vai para a palavra. Começa a vir um desânimo, vou parar. Começa a vir quando as pessoas já não querem mais na igreja, já não querem mais louvar o Senhor, já não querem mais servir a Deus com alegria. Ai, ir para a igreja de novo. Não, é tudo que eu tenho. Eu vou servir a Deus com fidelidade, eu vou servir a Deus com todo o meu coração. Não, olhe para as tuas fraquezas, mas olhe para aquele que pode tudo. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Olha para Ele, vá para a palavra e começa a ler. Pastor, mas eu já leio, eu estou lendo, já li mais de 20 capítulos à noite, eu já li quase a Bíblia inteira durante uma semana. E não, amado, é que tu está lendo só com o olho natural. Você só está lendo para fim de conhecimento aqui.
na tua mente. Você precisa deixar essa palavra. Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, me revela a vontade de Deus, fala no meu coração. Começa a ler de uma forma diferente a palavra de Deus, com todo cuidado, com precisão, mas com temor, porque Deus vai falar com você. Não adianta ler a Bíblia 10 vezes e ficar do mesmo jeito. A Bíblia tem que ser lida com temor. Aqui é a palavra de Deus. Deus está dizendo aqui que Ele é um Deus que cumpre as promessas, que Ele é fiel. Eu creio no que Deus está falando. É assim que o Espírito Santo vai trabalhando. Aleluia, aleluia. Não podemos deixar que esse tempo de espera, as coisas não vêm, não acontece. Aleluia. Levanta tuas mãos, levanta tuas mãos pela fé. Deus vai fazer. Aleluia. Continue lutando, continue crendo, continue perseverando. Aleluia. Deus vai fazer, porque Deus é fiel. Você está confiando em quem? Nas tuas forças ou nas forças do Todo-Poderoso? Continue confiando em Deus. Aleluia. Continue. Teve um momento na passagem do Jordão, Deus falou: olha, eu só quero que os sacerdotes carreguem a arca nos ombros e atravessem e pisem nas águas do Jordão. O Jordão estava com as águas cheias. Como é que é? Nós vamos pisar? Os sacerdotes vão morrer afogados com a arca do Senhor nas costas. Mas Deus continuou: há de ser que, quando colocarem as plantas dos pés no Jordão, as águas vão abrir. Levanta a tua mão pela fé. Deus vai abrir essa água do teu Jordão. É água que só Ele pode abrir. Aleluia. Está sofrendo, está doendo, mas Deus é fiel. A palavra do Senhor não está velha. Deus é o mesmo, Ele é imutável, Ele é todo poderoso. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Deus vai abrir as águas desse teu Jordão. Pode dar glória a Deus? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos a vida de José. José, filho de Jacó, sofreu injustiça nas mãos dos seus irmãos, sofreu injustiça nas mãos de Potifar. Muita mentira, porque o diabo, ele é o pai da mentira. E as pessoas que estão na mão do diabo contam muita mentira e inverdades, falam a teu respeito coisa que tu nunca fez. Não adianta ficar querendo se justificar, senão tu tem que... Deus vai julgar a tua causa. Deus é teu juiz. Confiar nele. José sofreu todo tipo de injustiça na mão dos seus irmãos, que o tomaram de uma forma violenta, uma forma inesperada. Quem é que ia esperar que o irmão carnal pegue o outro e machuque e arrebente? Depois de arrebentar o menino, jogou ele num buraco que não tinha como sair de lá sem a ajuda de ninguém. E pior, venderam o seu próprio irmão como escravo. Eles fizeram a coisa mais terrível. Eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus é maravilhoso e misericordioso. Josué ainda perdoou os irmãos, porque ele era muito de Deus, né? Perdoou os irmãos, porque ele era de Deus. Passou Potifar, a mulher de Potifar, em cima do rapaz, tentou de todo jeito, ele não quis. Sabe por que ele não quis? Não é porque ele não queria estar com uma mulher. Ele queria estar com a mulher dele, não com a mulher do seu Senhor, porque aquilo era pecado. Ele não queria pecar contra Deus. Essa é a preocupação dele. Não vou pecar contra Deus. E a mulher levanta uma difamação de que ele queria ela, ele inocente, jogado. É interessante que José, ele nunca perdeu a alegria de Deus que estava plantada no seu coração. Pelo que ele passou, foram 13 anos, porque ele foi 17 anos, começou o calváriozinho dele, né? Aos 30 anos ele foi governador no Egito. Mas ele nunca perdeu a alegria de Deus. Tem que ser muito de Deus, né? Ele não deixou que o Egito entrasse dentro dele. Ele não deixou que o pecado entrasse dentro dele.
estou esquecido aqui. Deus me deixou, porque o seu último estágio no cárcere foi muito difícil, muito doloroso. Os últimos 2 anos, quando ele foi lançado no cárcere, mas ele cuidava dos presos, mas ele era encarcerado. Foram Salmo 105 e versículo 18, tem uma tradução que diz aqui da King James, diz que machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. Os 2 últimos anos de José. Eu quero dizer para você, pastor, eu já estou orando há algum tempo, alguns anos, mas parece que nesse tempo a coisa ficou pior, ficou mais opressiva, a coisa ficou mais difícil. Isso é um sinal que vai ter milagre. Aleluia! É sinal que Deus vai fazer milagre. Algo poderoso Deus vai fazer. Continue na presença do Senhor como José. Continue fiel ao teu Deus. Está difícil, pastor, está mais difícil que eu não consigo nem orar. Estou sofrendo muito. É sinal que algo poderoso e sobrenatural vai acontecer. Aleluia, porque a palavra de Deus não voltará vazia. A palavra há de se cumprir na tua vida, porque a tua vida foi entregue nas mãos do Senhor. Deus vai cuidar de ti. Aleluia. Por difícil, prenderam com correntes e ferros e pescoço, mas ele continuava fiel a Deus. A alegria do Senhor continuava dentro do coração dele. Aleluia. Oh Senhor, nos ajuda a ser assim. Nos ajuda a ser assim, Senhor. Não nos deixa levar pela circunstância, pelos problemas. Estava tudo muito bem, fiquei doente, acabou a minha alegria. Não deixa a doença tirar a tua alegria de Deus. Não deixa as dificuldades arrancar a alegria do céu. Aleluia. O céu está dentro do teu coração. Não deixa o inimigo tomar. Aleluia. Até que chegou o tempo. Até que chegou o tempo em que Deus começou a agir. A palavra começou a se cumprir. Aleluia. Tem o tempo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Há tempo para chorar, mas também há tempo para sorrir. Aleluia. Há tempo para derrubar, mas tem tempo para edificar. Há tempo. Deus tem o tempo certo das coisas. Aleluia. Salmo 105, versículo 19 ao 22. A King James. Até que se cumpriu a sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que ele havia profetizado. O rei mandou soltá-lo, a palavra começou a se cumprir. Chega a hora, amado, as correntes começam a quebrar, Deus começa a agir, Deus começa a mover, as coisas começam a acontecer, a porta abre. Olha só, o rei mandou soltá-lo, o governante maior dos povos pôs ele em liberdade e constituiu a José senhor da sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como ele desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Vocês creem que Deus é o mesmo que tira o homem lá de baixo e exalta o homem? Vocês creem nisso? Na palavra? Vocês creem? Amém? Vocês creem que Deus é o mesmo? Amém? Se você crê, levanta a mão quem crê que Deus é o mesmo. Você crê? Então seja feita isso conforme o teu coração deseja. Foi isso que ele disse para Ana. Eu estou aqui, tá? Eu queria só um filho. Então seja isso conforme o teu coração deseja. Vai com a tua vitória hoje para a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Até que chegou o tempo em que a palavra começou a se cumprir. Há um tempo
Deus, ao tempo da ação do Senhor, ao tempo do mover do Espírito Santo. Haja luz e houve luz, ao momento em que Deus fala e ao tempo em que as coisas começam a acontecer. Porque a palavra não volta vazia, ela vai fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que foi designada. Aleluia. Não podemos viver uma vida de ressentimentos com Deus. Mas Deus não fez para mim, fez para o fulano, fez para outro. Não fica olhando para a vida dos outros. Cada um cuide da sua própria vida. Não fique vivendo uma vida de ressentimento. Sabe por quê? Deus nunca falha. Deus nunca falha. Não falhou com ninguém, também não vai falhar com você. Aleluia. A palavra de Deus se cumpre para fazer justiça. Aleluia. Lucas 18:7. Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, quer dizer, ainda que pareça demorado. Deus não vai fazer justiça, como atendeu a viúva pobre, aquele juiz iníquo. Jesus que disse isso. Deus não vai fazer justiça. A palavra de Deus se cumpre para fazer justiça. Salmo 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Aleluia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Não podemos desfalecer nas nossas orações. Essa passagem bíblica a respeito da viúva era a respeito da oração perseverante. Está difícil, continua orando, continua clamando. Aleluia. A palavra de Deus se cumpre para honrar o servo fiel. Deus vai te honrar. 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 Ela se cumpre para honrar o servo fiel. Em 1 Samuel capítulo 2:30 diz: aos que me honram eu honrarei. Aqueles que me desprezam eu vou desprezar, mas aqueles que me honram eu vou honrar. Tem honrado a Deus? Deus vai honrar você também. Por quê? É a palavra. Deus tem compromisso com quem? Com a sua palavra, com aquilo que Ele falou. Se está escrito, então é a palavra, é a verdade. O que está escrito é a verdade. Aos que me honram eu honrarei. A palavra de Deus se revela e se cumpre para honrar o seu servo. A palavra de Deus se cumpre para trazer consolação, para trazer cura e para trazer livramento. 2 Samuel 22:18. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Aleluia. Outra tradução diz que dos meus inimigos que eram mais poderosos do que eu, foi Ele que me livrou. Aleluia. Porque Deus é fiel, a palavra é a verdade. Em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 8 ao 10, Paulo passando pelo um vale de sombra da morte. Já no Novo Testamento, momento difícil. Não pensa que a vida cristã é vida fácil, mas pior é sem Jesus, pior é sem Deus. E Paulo passa por um vale de sombra de morte. Mas no versículo 8 do capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo diz: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu estou num vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe por quê? Ainda não era o tempo de Paulo morrer.
Ainda não era o tempo dele passar o Jordão, não era o tempo ainda. Deus ainda tinha uma obra na vida dele. Eu quero dizer para você, ainda não é o tempo de você passar para a eternidade. Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Deus ainda vai realizar o que Ele tem para fazer ainda na tua vida ainda. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar passando por esse vale, mas assim como Deus livrou o apóstolo Paulo, que tinha sobre ele uma sentença de morte, diz ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. Aleluia, Ele te livrou de muitas situações difíceis e vai continuar te livrando, porque a palavra do Senhor é fiel. Aleluia, Deus ainda guarda o seu povo. Glórias ao nome do Senhor. 2 Coríntios, continuando nesse capítulo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Pois nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, por fora, externamente, lutas internas, atribulados externamente, com muitas lutas, e internamente muitos temores, quer dizer, era por dentro e por fora. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou sobre a saudade, sobre a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Paulo estava lá no fundo, aí chegou o companheiro Tito. Deus traz consolação através de um irmão ou de uma irmã que tem uma palavra de Deus, que liga naquele momento e diz: ô irmão, como é que tu está? Estou orando por você. Aleluia. Deus tem maneira. E quando não aparecer esse irmão ou essa irmã, não fica triste não. O apóstolo Paulo, quando ele foi para julgamento ali em 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreve, no capítulo 4, ele diz: ninguém esteve comigo na minha defesa, na minha primeira defesa, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Se não tiver ninguém, o Espírito Santo vai te consolar. O Espírito Santo vai estar ali com você. Aleluia, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. É Deus trazendo consolação, livrando de uma maneira ou outra, usando alguém, usando um pastor, usando um colega, um irmão, um amigo. E quando necessário, quando não tem ninguém do teu lado, o próprio Espírito Santo que está dentro de você vai trazer consolação para você. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus opera, como está escrito em Isaías 43:13, a parte B, quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus determina, ninguém pode invalidar ou anular. Isaías 14:27. Quando Deus estende a sua mão, ninguém o fará voltar atrás, ninguém o fará recuar, como está escrito em Isaías 14:27, a parte B. Porque Deus é fiel. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Josué, lá no princípio, ele estava dizendo: agora estou indo, chegou o meu tempo, a minha morte está próxima. É isso que ele estava dizendo. Mas tem uma coisa: nenhuma das boas promessas que o Senhor Deus prometeu, Ele deixou de cumprir. Todas elas se cumpriram. Aleluia. Deus é fiel. Amado, Deus nunca falha. Deus não erra. Deus não se enganou a teu respeito. Quando Jesus te chamou e te salvou, foi para que você fosse uma bênção. Porque Deus tem uma obra na tua vida, e a obra dele vai ser completa. Glórias ao nome do Senhor.